convido os irmãos para uma leitura bíblica que está registrada no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Versículo 1, na minha tradução está escrito assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo os rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com um deles. Amém. Irmãos amados, Elias aparece no cenário do cânon sagrado quando ele é convocado por Deus para dar um recado para Acabe. Nós não temos a história de Elias na Bíblia, o seu início, nós não temos. Porém, a sua história é realmente muito linda, sabendo que ele teve um lado em que nós iremos tratar ainda nesta noite, pois ele era um homem com as mesmas paixões, sujeito às falhas. Mas Elias, ele se apresentou a Acabe, que era rei, e ele chegou com a seguinte mensagem: Olha, Acabe, fique sabendo de uma coisa, que não vai chover mais sobre a terra. O Deus que eu sirvo me mandou lhe trazer um recado, que não vai cair uma gota de água sobre a terra, segundo as minhas palavras. E só vai voltar a chover quando eu voltar a dizer a esse Deus a respeito desse assunto sobre chuva sobre a terra. E Elias se afastou de Acabe e deixou a mensagem. E agora, aquela cidade que tinha passos verdejantes, aonde tinha fonte de água, começou a se tornar um deserto. Aonde tinha rios que corriam águas, aonde tinha um vale verdejante, não começou a suportar a sequidão, pois agora os anos iam se avançando e não caiu uma gota de água sobre a terra. Isso significa dizer que Deus está no controle da natureza. Deus está no controle de tudo. Deus detém todo o controle da natureza. E nos dias de Baal, nos dias de Acabe, Baal para eles era o Deus da natureza, o Deus da chuva, o Deus da fertilização. Então, agora, este Deus não mostrava a sua força, não mostrava o seu poderio, isto mostrando claramente para os habitantes de Israel que o verdadeiro Deus não era Baal. Mas, irmãos, o que foi que aconteceu? Aconteceu que Elias entregou a mensagem para Acabe, e Acabe agora vê que não tem chuva sobre a terra. Ele começa a verificar que os problemas começam a cada dia mais enumerar-se. As dificuldades começam a se multiplicar em toda a terra. Porque quando falta água, irmãos, a água é a fonte da vida. Quando falta água, as vegetações, as plantações começam a ter dificuldades, porque a maioria das plantas sobrevivem com a chegada da água, da chuva, a semente, lançar a semente, precisa da chuva. E Deus agora fecha os céus.
Quando Deus quer fechar, Ele fecha. E quando Deus quer abrir, Ele abre. Amém? Hoje tem porta aberta para nós aqui, irmãos, e tem chuva de bênção para as nossas vidas. E aquele homem que aparece do nada, ele de repente ele surge na história e entra dentro do palácio do rei Acabe e dá a ele uma ordem divina: e não choverá sobre a terra, e mais, não cai uma gota, porque a chuva está, como disse aos irmãos, no controle de Deus. Agora Acabe, ele começa a entender que aquela maldição veio de um homem. Então ele procura agora encontrar Acabe em todos os lugares. Ele começa a percorrer mensageiros, homens, o seu exército agora precisa encontrar Acabe. Porque Elias, porque ele entende que se ele trouxer Elias para o seu palácio e destruir Elias, a maldição vai cessar. A maldição vai cessar. E ele precisa encontrar Elias a qualquer custo. E Elias desaparece. Ninguém encontra mais Elias em nenhum lugar. Então, ele começa a procurar Elias nas nações vizinhas. E ninguém dá notícia de Elias. E ele agora começa a armar guerra com as nações vizinhas, entendendo que os reis estão escondendo Elias lá nos seus territórios. E o problema começa a se alastrar, as outras nações começam a entrar em pânico. Aonde está Elias? Uma nação pequena, uma nação que você pegar o ônibus do norte, no mesmo dia você chega no sul. A nação de Israel, uma nação muito pequena, frente às nações como o Brasil, Estados Unidos, a Ásia, a China e outros países tão populosos. O Estado de Israel é uma nação pequena, com facilidade podia encontrar este homem. Mas aonde está Elias? Irmãos, Deus realmente, Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele te esconde, ninguém te acha. Aleluia, oh glória a Deus. Se Ele quiser, Ele te esconde e ninguém te acha. Você pode passar nas ruas da cidade, alguém pode dizer que está ali à sua procura, mas se Deus decidir te esconder, ninguém vai te achar, porque você está escondido em Cristo e em Cristo em Deus. Aonde está Elias, o tibista? Aonde está? Ninguém encontra Elias. Elias está escondido. Os homens passam por Elias e não vê Elias. E Acabe procura Elias em todo o estado de Israel, nos países vizinhos, e Elias não é achado. E a procura se nós encontrarmos este homem, e esse homem for destruído, vai cessar esta praga. Foi ele que disse essas pragas, e a nação de Israel está sob uma praga. Precisamos encontrar esse praguejador. Mas Elias não é encontrado. Passam 3 anos. Agora, aquele que era procurado vai atrás do procurador. Elias vai se apresentar agora perante Acabe. Vejam bem, irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. De repente Elias agora aparece novamente. E Elias, Acabe que está à procura de Elias, Deus disse: Elias, vai lá. E se apresenta novamente perante Acabe. Deus, irmãos, não tem nenhuma dificuldade para trabalhar. Deus não tem nenhuma dificuldade para agir. Ele esconde a hora que precisa esconder, e a hora que precisa ser descoberto, Ele descobre. E ainda manda o procurado se apresentar àquele que está, o procurador dele. Você vai se apresente a ele. E Elias se apresentou a Acabe. E Acabe disse: olha, nós precisamos fazer um ajuste. Nós precisamos saber quem é Deus aqui nesta terra. Eu queria que você convocasse todo o povo. Eu queria que você convocasse a nação de Israel. Eu queria que você convocasse os profetas.
E nós iríamos resolver este problema hoje. E nós iremos fazer aqui um grande desafio. E nós precisamos saber, e Israel precisa saber, quem é o verdadeiro Deus. Aleluia! O nosso Deus é um Deus supremo, não pode ter sombra de dúvida e nem de variação. Elias agora ia enfrentar uma nação, um grande momento. Eu estava pensando hoje, que título eu daria a esta mensagem? E eu pensei, um grande momento. Amém? Existem grandes momentos em nossa vida. Existem grandes momentos em nossa vida que faz e fará grande diferença. Na vida de Elias, eu penso que este foi um grande momento da sua vida, para demonstrar a uma nação, a um rei, a uma rainha, que não temia ao Senhor, que o seu Deus era o verdadeiro Deus. Eu penso vendo Acabe chamando a nação para o Monte Carmelo, a convocação dos profetas, os 450 profetas de Baal, para o grande desafio do Deus Todo-Poderoso, contra um Deus que não era o Deus verdadeiro. E Elias agora, confrontado com essa nação, a multidão, quem sabe ali, quem sabe alguns até duvidosos, se o nosso Deus fosse o Deus verdadeiro, Ele teria mandado chuva, mas hoje é o dia de nós entendermos quem é o verdadeiro Deus, pois os profetas de Baal dizem que Ele é o verdadeiro Deus de Israel, mas agora nós vamos saber. E de repente Elias diz: olha, vocês são muitos. Eu gostaria que vocês fizessem primeiro. Aqui está o vosso animal. E vocês ofereçam primeiro. E eu farei depois. E eles prepararam da forma que eles entenderam que deveria ser feito. E começaram a clamar a Baal. Uma aclamação que estendeu até o meio-dia. E depois de meio-dia, Elias estava bem-humorado, pois ele começou a zombar. Ele tinha humor, ele estava tranquilo, ele estava confiante no seu Deus. Ele disse: olha, quem sabe o vosso Deus esteja dormindo. Quem sabe ele esteja falando com alguém. Quem sabe ele está tratando algum assunto com alguém e ele está dando prioridade a outras pessoas e não está atendendo vocês. A confiança de Elias, irmãos, era muito grande. E a diferença do nosso Deus. O nosso Deus, se Ele estiver tratando comigo, Ele também simultaneamente, Ele está tratando com você. Ele não tem nenhuma dificuldade para tratar com todos os povos da terra. Aleluia! O nosso Deus não tem nenhuma dificuldade para ouvir todas as orações simultaneamente, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu era criança, eu ia orar, e olhava para alguém que estava orando, e na minha adolescência, e na minha inexperiência de conhecer esse Deus, eu pensava: como é que Deus, Ele vai responder a minha oração, Ele está me ouvindo, se tem outras pessoas falando com Ele também? E eu ficava com aquilo na mente, e eu falei: será que eu vou esperar alguém parar de orar, para mim orar também? Como Deus está ouvindo a oração de toda a igreja, desta cidade, deste Brasil. O culto começa exatamente às 7 horas, todas as pessoas estão orando no mesmo horário, neste fuso. Deus vai ter dificuldade para atender. E depois eu cresci e entendi que Deus não tem nenhuma dificuldade de ouvir todos os habitantes da terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele não tem nenhuma dificuldade para te ouvir, minha irmã e meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele é Deus
Elias, bem-humorado, olha, ele deve estar dormindo, pois ele sabia que o seu Deus não dorme e nem tosqueneja. Ele é o guarda de Israel. Ele está atento 24 horas por dia. Ele está nos assistindo, nos vendo com os seus olhos. E a Bíblia diz que ele está sentado no globo da terra. E ele chama as nuvens, ele pega o trovão, ele conta as estrelas, ele enumera o grão de areia. Este Deus realmente é um Deus tremendo. Elias agora diante deste Deus, ele disse, olha, de repente ele está dormindo, de repente ele está em uma reunião com alguém e clame mais alto, tenta acordá-lo. Que Deus é esse que eu preciso acordá-lo? Que Deus é esse que eu preciso esperar ele falar com outro? Se o seu Deus pede para você esperar, abandone este Deus, porque o verdadeiro Deus está com seus ouvidos abertos para lhe ouvir em qualquer momento, em qualquer dia e também em qualquer hora. Ele não marca audiência, não, ele não marca, ele está a te esperar para ouvir a sua voz. Oh, que maravilha! Elias agora disse, olha, chega. Pode parar. Vocês estão muito extenuados, vocês estão muito cansados, vocês se cortaram bastante, porque no final eles começaram a se retalhar, no final eles começaram a se cortar, entendendo que eles se mutilando, Baal ia se sensibilizar com o pedido deles. Você não, meu querido amigo internauta, você não precisa entrar por esse sacrifício de cortar-se, se mutilar. Você não precisa viver nesses patamares. O nosso Deus só quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o seu coração quebrantado. Você não precisa entrar por sacrifícios desta plataforma, não. Você não precisa se mutilar, você não precisa se desgastar. O que eu preciso então? O que você precisa é ter um procedimento que nós vamos acompanhar por aqui. Um coração quebrantado. Aleluia! Direcionado a este Deus, e Ele quer ouvir a sua voz. Elias agora começa a preparação. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, conforme as 12 tribos de Israel, montou todo o altar que estava derribado. E agora Elias, ele pega o animal, coloca sobre a lenha, coloca ali, arruma tudo direitinho. E alguém diz, agora ele vai invocar o seu Deus. Ele disse, não, ainda mais um procedimento. Ele começou agora a riscar o chão, fez um círculo, como de 2 medidas de semente, isso significa dizer bem largo, abriu um canal, um círculo profundo, e o diabo, quem sabe, o inferno, quem sabe, disse, o que esse profeta vai fazer? Porque o diabo quer descobrir o segredo da sua vitória, ele quer descobrir. E agora Elias começa a rasgar o chão. E agora, depois de rasgado, ele disse, olha, agora eu quero que vocês me tragam 4 medidas de águas. E Elias agora joga em cima do altar. Aquele animal começa a ficar todo embebido de água. E Elias orou, olhou e disse, está pouco. Mais 4 medidas. E agora aquela água começa a ganhar as pedras e encharcar todo o holocausto. Elias olhou e disse, mas o rego ainda está seco. Mais 4 medidas. Pela terceira vez, a água vem e cai sobre aquele holocausto e começa agora a ir para os regos, e o rego começa a reter as águas, e de repente o rego começa a transbordar.
E agora o animal está encharcado, a lenha está encharcada, o rego está cheio de água. Alguém poderia pensar: se com a lenha seca não queimou, vai queimar agora encharcado? Se o animal estava seco, não queimou, vai queimar agora encharcado? Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Quando Deus quer fazer um milagre, Ele não precisa estar na mão favorável, Ele trabalha na contramão. Eu vou ajudar Deus, você não precisa ajudar Deus, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Quem sabe os profetas disseram: é impossível queimar esse holocausto, está cheio de água, está tudo embebido de água, jogaram muita água, este homem acho que não está em são juízo. Mas de repente, aquele profeta agora se põe perante o Senhor, na hora certa, na hora do sacrifício. Tudo tem hora, irmãos, tudo tem hora. Tudo tem um momento certo, tudo tem a hora certa, tudo tem um momento certo para você fazer as coisas para o Senhor. Na hora do sacrifício, ele se põe perante o Senhor e levanta a sua voz e ora a Deus. Uma oração curta, uma oração sincera. Ele diz: Deus, eu só quero que o Senhor mostre para este povo, eu só quero que esses profetas, este rei, essa nação saiba que Tu és Deus de Israel. Responde, ó Deus, com fogo. Aleluia, oh glória a Deus. Irmãos, a tocha de fogo incendiou no céu e veio cortando, e veio pousar sobre o altar. E aquele fogo não se consumia, venceu a força da água. E agora começou a queimar o holocausto, começou a queimar as pedras, e o fogo não parava. E o fogo agora veio para o rego e começou a secar toda aquela água. Quando aqueles homens começaram a ver, e os profetas viram, eles se ajoelharam perante o Deus Todo-Poderoso e começou a dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Deus está querendo em todo momento mostrar para nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se as dificuldades lhe cercam, se as ameaças lhe cercam, se você é confrontado todos os dias, chega o grande momento de Deus mostrar para quem você quiser que Ele é o Deus poderoso. Ele não negou fogo para Elias, Ele não negou, Ele mostrou imediatamente que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Agora, nós vamos chegar nos versículos que eu acabei de ler. Elias resolve agora acatar uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Ele resolve acatar. Acabe notifica a ela o que Elias fez. Ele notifica ela e ela faz uma ameaça dizendo: pelos meus deuses, eu juro que amanhã, neste mesmo horário, esse homem está morto. Uma ameaça a Elias. Eu estive pensando, irmãos, que esta ameaça era apenas uma ameaça. Porque quando alguém quer fazer alguma coisa, não fala, executa. Quando alguém quer fazer alguma coisa realmente acontecer, não ameaça ninguém, ele vai lá e faz. Ela mandou um mensageiro ameaçar Elias, dizendo que no outro dia, naquele mesmo horário, ele estaria morto. E Elias agora resolve fugir. Mas esta ameaça, irmãos, eu estive pensando que
nós não podemos ceder às ameaças, porque esta aqui foi apenas para deixar Elias com medo. É um papel do inimigo fazer você viver sobre ameaças e também viver sobre uma tensão de medo. Porque se ela quisesse matar Elias, em vez de ela mandar um mensageiro, ela já mandaria o assassino. Ela deu um espaço para o outro dia, para a fuga de Elias, para que Elias agora fosse um homem fugitivo e forasteiro. O inimigo, ele vive roncando alto. Os irmãos já viram aquelas pessoas que ganham briga só na altura da voz? E só pela altura da voz, ele falou muito alto. E se ele falou muito alto, imagine só se ele for brigar. Então, já ganhou a briga. Então, a pessoa se intimida só com a altura da voz. E já fica com medo e recua. Há muitas pessoas vivendo com medo, vivendo de ameaças, correndo, preocupados com as ameaças do inimigo. Olha, quantas pessoas pedem ajudas diariamente, porque aonde está trabalhando, está sobre ameaças, vivem frustrados com medo de perder o emprego por causa das ameaças. Ou outros estão ameaçados por até feiticeiros, macumbeiros, dizendo que vão fazer trabalho e que vão fazer isto ou que vão fazer aquilo. Nesta noite, o Espírito Santo lhe orienta: deixa de viver com medo, porque você tem algo maior em você, que é o sangue de Jesus Cristo. Você não precisa viver com medo das pessoas, das ameaças dessas pessoas. Eu tenho uma fonte contra você e vou te ameaçar, eu vou te condenar. Contra os filhos de Deus, contra os filhos de Jacó, aleluia. Quanto àqueles que têm a marca do sangue, não existe sentenças contrárias, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo hoje quer limpar a sua mente. Ele quer limpar esta sua mente dessa sensação de medo, dessa sensação de fuga. Eu vou correr, eu estou com medo. Pense comigo, igreja, pense comigo, internautas. Um homem que ameaçou, que confrontou com uma nação, que a confrontou-se contra o rei e colocou o seu Deus como Deus verdadeiro, e agora foge com medo de uma mulher, porque ele fez uma ameaça, porque ele ameaçou. Eu quero que nesta noite você se levante sobre os seus pés e entenda que você foi comprado pelo sangue de Jesus e que você pode viver uma vida tranquila, sossegada, que você está debaixo da mão do Todo-Poderoso. O que o inimigo quer fazer é fazer você viver com medo, frustrado, correndo, desesperado. Não, vai acontecer algo comigo amanhã. Não vai acontecer nada amanhã não, porque Deus está com você. É só uma ameaça. Estão querendo acabar com o seu ministério, estão querendo acabar com a sua vida, com os seus projetos. Amanhã eu vou acabar. Não vai acabar não, porque Deus está com vocês. Aleluia! Não vai acabar amanhã, vai renovar amanhã as tuas esperanças. Aí sim vai acontecer. Cada dia vai renovar as suas esperanças. Olha, irmãos, eu estive pensando seriamente neste assunto, que me comoveu muito. Por que ela não mandou matar? Só ameaçou. Só ameaçou. Isso significa que o inimigo
está sendo sempre ameaçando. Sempre ameaçando. Ele quer entrar na sua mente. Ele quer dominar a sua mente. Ele frustrar os seus projetos. Frustrar o seu caminho. Não, eu estou sob uma ameaça. Irmãos, quando o homem é ameaçado de alguma coisa, é complicado. Quando ele recebe uma ameaça, e se ele não estiver no controle de Deus, se ele não estiver firme, e entendendo o propósito e a chamada que Deus lhe deu, ele balança. Mas nessa noite você não vai balançar. Se você está balançando, põe os teus pés no chão, porque Deus fala contigo nesta noite. Elias, com aquela ameaça, ele disse não, pé na estrada. Pé na estrada. Do Monte Carmelo, ele faz uma viagem longa. Ele vai para Berseba, em Judá. E sabe quantos quilômetros tem do Monte Carmelo a Berseba, em Judá? 200 quilômetros. Irmãos, imagine só, você cortando a estrada. 200 quilômetros a pé, correndo. E aquela voz, eu vou te matar, eu vou te destruir. Eu vou te destruir, eu vou lhe matar. E Elias disse, eu preciso correr, eu preciso ir embora. E Elias agora vai lá para o sul. Vai lá para o sul. E quando ele chega ali naquele deserto, lá em Berseba, ele cansado, ele se joga no chão e vai dormir. Ele, pela madrugada, o anjo vem, o acorda. Ele acorda, e quem sabe o anjo disse, Elias, acorda. Acorda, Elias. Ele muito cansado, ele acordou. E quando ele olha, tem ali um pão assado, uma fogueirinha e uma botija d'água. Ele disse, é um sonho, eu vou comer, acho que eu estou delirando, eu estou muito fraco. Ele come, bebe e volta a dormir. Ele disse que é uma madorna, eu acho que é uma visão, eu vou dormir. E ele dorme, e quando ele dorme, o anjo, Elias, acorda, levanta, pé na estrada, porque é longo o teu caminho. E Elias agora, pé na estrada, e para onde ele vai? Ele pega um rumo, e vai parar no Monte Horebe, o monte de Deus. Ele anda mais 200 quilômetros. De Berseba a Horebe tem mais 200 quilômetros. Ele anda 40 dias e 40 noites. E lá em Horebe é um monte que tem muitas brechas, muitas cavernas. Ele entra ali e se esconde. E fala, agora eu estou bem escondido. E quando ele pensa que ele está escondido, de repente, uma voz sussurra na boca da caverna e diz, o que fazes aqui, Elias? E Elias começa a dizer, olha, só restou eu. Lá mataram os profetas. Israel abandonou o seu concerto e só restou eu. E ainda, sabe, Senhor, tentam tirar a minha vida. Deus disse, Elias, vamos fazer uma coisa. Sai daí, sai da caverna, se apresenta perante mim. E Elias sai da caverna e ele se apresenta perante o Senhor. E quando ele se apresenta perante o Senhor, o monte começa a fumegar. Ele tenta procurar Deus no monte, naquele barulho, naquele terremoto, e ele percebe que Deus não estava no terremoto. E de repente começa a trovejar, começa a relampear, Deus também não está. Eu penso aqui que às vezes as pessoas pensam que Deus só está no barulho. Se eu orar e as coisas não acontecer, se não houver tempestade, é porque Deus não está naquele lugar, naquele ambiente. Eu posso dizer para os irmãos, Deus está aqui. Aleluia, Deus está aqui. Não precisa de muito barulho para Deus estar. Deus não estava no trovão, Deus não estava no relâmpago, mas de repente aparece uma voz mansa
e delicada. Mansa, irmão, já é gostosa de ouvir. Agora, irmãos, imagine só. E delicada. Como o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Como ele é meigo, como ele é delicado para falar conosco. Esse homem era um fugitivo, esse homem estava numa situação difícil. Ele fala para Deus: Deus, tira a minha vida. Tira a minha vida. São tipos de orações que Deus não ouve nem responde. Tira, Senhor, a minha vida. Pensa, irmãos, há poucos dias ele estava querendo fugir, porque não queria morrer. E de repente agora, Deus, tira a minha vida. Quem quer morrer, irmão, morre de qualquer forma. Ele quer sair desta vida. Não é assim? Ele não fica escolhendo muito. Mas parece um paradoxo aqui. Estou fugindo para não morrer. E depois ele disse: Deus, eu não sou melhor, tira a minha vida. Tira. Mas, irmãos amados, Deus aparece a Elias numa voz meiga e delicada, mansa, e diz: Elias, você precisa voltar pelo seu caminho. Vai pelo caminho de Damasco e vai para a Síria e unge. Eu preciso de um novo rei na Síria. E ele volta agora. Sabe por onde ele vai? Ele vai voltar lá para o Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo está muito pertinho da Síria. Então significa dizer que Elias andou praticamente mais de 800 quilômetros. 400 fora da direção de Deus e 400 quilômetros mais ou menos para encontrar-se na direção de Deus. O medo, o desespero, a angústia, a falta de direção vai te levando para o deserto, vai te levando para longe de Deus. Mas Deus te encontra hoje nesse lugar onde você está e manda você voltar pelo seu caminho. E quando Elias volta agora, ele volta com a bênção de Deus. O medo já saiu, o desespero já saiu. E ele diz: não, Deus mandou eu voltar pelo meu caminho. E eu estou agora na vontade de Deus. Não adianta você fugir. Não adianta você se desesperar. Não adianta você se distanciar de Deus. Não adianta você fazer aquilo que está no seu coração. Se é uma ameaça, se é uma afronta, eu não sei. Você está caminhando para o deserto. E no deserto não tem água, não tem pão, só tem milagre de Deus, uma intervenção de Deus. O que eu preciso então? É voltar pelo seu caminho e estar na presença de Deus. Aleluia. Ele passou pelo Monte Carmelo, disse: eu estava aqui. Aqui eu estava, aqui eu venci os 450 profetas de Baal. Por que eu fui ouvir uma voz de uma mulher e fugi para Berseba e ir lá para o Monte Horebe? Não precisava nada disso. Eu estava no lugar aonde Deus queria e eu andei até pedir a morte. Nesta noite, o exemplo de Elias nos traz para nós uma viva esperança. Você não precisa correr de ninguém. Você não precisa correr de ameaças. Você não precisa fugir para o deserto. Você não precisa ir pelo caminho que não lhe dá esperança. Fica no Monte Carmelo, aonde Deus lhe deu grandes conquistas e grandes vitórias. Aleluia, glória a Deus. Deus fala contigo nesta noite. Não viva sobre as ameaças, não. Você não precisa correr de ninguém, não. Fique certo de uma coisa: se Deus te justifica, meu irmão, Ele não vai pedir para ninguém para falar sobre a sua vida. É Ele que é o juiz de todas as coisas. Se Ele te justifica, Ele tem o sangue para lhe perdoar. Ele
Ele tem a chancela para lhe conceder o perdão. Você não precisa correr, você não precisa ir para o deserto, você não precisa ir para a caverna, você não precisa pedir a morte. Há muitas pessoas que estão tão frustradas que diz: agora é só a morte, estou debaixo de um zinco, não, agora não dá mais. Eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei agora no fundo do túnel, eu agora estou no maior labirinto da minha vida. Sabe o que aconteceu? Você saiu do Carmelo, você saiu do centro da vontade de Deus, você estava em grandes conquistas e agora você foi para Berseba. Você está agora num deserto esperando algo, uma intervenção de Deus, e o anjo vai chegar, vai lhe dar uma comida, e com esta comida nesta noite você vai andar 40 dias e 40 noites, e Deus fala com você: volta, volta, porque lá você vai ser muito usado nas minhas mãos. Você é profeta de Deus, você é homem de Deus, e você é mulher de Deus para fazer a minha grande obra. Não seja um fugitivo, não fuja, avance. Todas as ameaças contra você não prevalecerá. Você não vai morrer, ninguém vai lhe tirar a vida. A vida está no controle do Todo-Poderoso. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus, a nossa esperança. Nós cantamos hoje: Jesus é a nossa grande esperança. O inimigo quer fazer você olhar para o chão, como se fosse o gado, o boi e a vaca. Ela passa o dia inteiro olhando para o chão e pastando. Ela nunca levanta a cabeça e olha os horizontes, não olha para o céu. E dali vai para o abatedouro, não vê as belezas da vida. É o dia inteiro pastando, olhando para o chão, dia e noite. Mas Jesus, a palavra do Senhor fala que você é uma águia. Aleluia! Você não vai ficar olhando para o chão, você vai olhando para as alturas e voando mais alto e mais alto. As grandes conquistas estão por vir. Amém? Não é tempo de você viver com medo e com ameaças, com frustrações. Não, levante-se. Você vai andar 400 quilômetros com medo, e depois você vai ter que voltar tudo isso, dizendo: Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Eu encontrei o Senhor no Monte Horebe. Não vá para o Monte Horebe, já fica no Monte Carmelo, no centro da vontade de Deus. Nós temos uma grande esperança, irmãos. Nós temos uma viva esperança. Deus está conosco, Ele está nos confortando aqui nesta noite. O Espírito Santo tem trazido para nós uma palavra nesta noite, dizendo: eu estou com vocês. Vocês não precisam se preocupar, façam a minha obra. Aleluia, confronte se for necessário, mas não se dê o luxo de viver sob as ameaças do inimigo. Elas virão. Irmãos, este mundo espiritual da maldade tem milhares e milhares e milhares de demônios tentando frear a sua marcha. Mas fique certo de uma coisa: nós não iremos ceder às ameaças do inimigo. Não iremos ceder às ameaças, não. Nós vamos continuar firme. Aleluia, glória a Deus. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Geazi, os seus olhos foram abertos e ele viu, aleluia, carros e cavalos de fogo cercando a cidade e a sua casa. Amém? Glória a Deus. Quem sabe você está debaixo de um zinco, pedindo: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Parece que pensei até já em morrer, em parar com tudo. Estou tão desanimado, estou sem força para caminhar. Se você se sente assim, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E você vai voltar pelo seu caminho, e você vai continuar fazendo a obra do Senhor. Você não precisa viver de ameaça. Não.
Jesus já venceu todas as ameaças na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lá Ele cravou todas as ameaças na cruz, para que você seja hoje um grande vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nesse instante, te louvamos, Senhor, mais uma vez. Estamos, Senhor, no centro da Tua vontade. Estamos, Senhor, na Tua presença aqui mais uma vez. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, tem falado aos nossos corações. Meu Deus, estamos, Senhor, nesta peleja, nesta jornada. Meu Deus, realizando, Senhor, a Tua obra. E o inimigo, Senhor, tem tentado frear. Meu Deus, com as suas setas, com as suas artimanhas. Meu Deus, com as suas ameaças. Tentando, Senhor, fazer com que o Teu trabalho, com os Teus projetos em nossa vida, venha, Senhor, perder força. Mas nesta noite, nós vamos permanecer no Monte Carmelo. Nós vamos continuar confrontando, Senhor, contra as forças das trevas, contra os Baals desta vida. Ó Senhor, ajuda os teus filhos, aqueles que estão desanimados, procurando, quem sabe, até a morte, que eles possam, Senhor, se reanimar nos seus ânimos, no seu espírito, na sua alma, e levantar agora, e dar um grito de vitória, oh, aleluia, e dizer: ó morte, aonde está o teu agrião? Ó pecado, aonde está a tua força? Porque nós fomos lavados e remidos pelo teu sangue, e somos mais do que vencedores. Pai, ajuda os teus filhos agora, meu Deus, nesta caminhada, nesta peleja, nos seus projetos, meu Deus, que a tua mão seja com eles, no seu jornadear de cada dia, eles possam sentir, Senhor, a tua mão sobre as suas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queremos incluir também, Senhor, estas 6 preciosas vidas que lhe aceitaram nesta noite. Senhor, que as suas vidas, Senhor, sejam mudadas para sempre, que o teu sangue, Senhor, possam passar sobre as suas vidas, e que os seus pecados sejam perdoados, e que haja um novo tempo, Senhor, em suas vidas, e que haja um mover do Espírito Santo. Ó Pai, confortas, consola, Senhor, se há enfermidade nos seus corpos, que sejam curados agora, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus nas alturas do céu. Estenda assim as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Filho amado seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam: dê um abraço bem forte no seu irmão e saúde com a paz do Senhor. E os nossos amigos internautas também fiquem na paz do Senhor. Amém.